Olá, estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Você sabe que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos juntos aqui para conversar a respeito desse tema que é tão importante para as economias locais. E não somente para as economias locais, como a gente vai discutir nesse momento. Programas Negócios de Família, nós trazemos empresários, trazemos empreendedores, trazemos pessoas ligadas a este universo das empresas familiares. Afinal de contas, as empresas familiares, elas movimentam um importante montante dentro da nossa economia. O programa de hoje vai ser um pouco diferente. Eu estive recentemente no Peru e durante 10 dias realizei uma série de atividades, uma série de palestras, e tive contato com um grande número de empresários, empreendedores, órgãos governamentais, professores, alunos, e vivi a economia local em várias regiões do Peru. Eu quero trazer um pouco para vocês do que foi essa minha experiência e também fazer algumas comparações, trazer algumas questões para a gente refletir com relação a esse contexto todo. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante sempre a gente trazer dentro desse contexto de negócio de família, de empresas familiares, é que, independente do local do mundo onde nós estejamos, as empresas familiares, os negócios de família, têm uma participação muito significativa. Quando a gente está falando aqui do Brasil, a gente pode afirmar que, de acordo com as pesquisas mais recentemente realizadas pelo IBGE, pelo Sebrae, mais de 95% das empresas são consideradas empresas familiares. Então, o que são empresas familiares? Empresas familiares, muitas vezes a gente pode associar a uma pequena empresa ali na esquina, um pequeno mercadinho, um restaurante, onde os pais e os filhos estão trabalhando juntos, ou muitas vezes dois, três irmãos trabalhando juntos, ou às vezes um casal está desenvolvendo a sua atividade econômica. Sim, estas são empresas familiares. Mas vamos lembrar, e aí quando a gente pega exemplos na Serra Gaúcha, por exemplo, de grandes empresas que começaram como pequeninhas, mas que permanecem sendo empresas familiares. A gente pode trazer o exemplo da Randon, a gente pode trazer o exemplo da Tramontina, trazer o exemplo de tantas outras que existem e que hoje são a Marco Polo, todas aí da região da Serra, e que hoje são empresas enormes, multinacionais verdadeiramente, mas que permanecem sendo empresas familiares. Ou seja, que famílias têm parte do controle destas empresas, parte do controle. Então, essas questões são importantes para a gente compreender. As empresas familiares, elas não são pequenas empresas necessariamente. Por outro lado, a gente sabe que aí no Brasil, mais de 99% das empresas são micro, pequenas e médias. Então, somente 1% das empresas são as consideradas grandes empresas, e ainda assim existe um contingente de empresas que são consideradas grandes pelo volume de atividades, mas que têm um pequeno número de funcionários. Essas informações, só para a gente contextualizar a realidade dos pequenos negócios, a realidade das empresas familiares. Na minha experiência no Peru, eu quero fazer um relato para vocês. Então, eu estive inicialmente em Lima, que é a capital do Peru, uma cidade grande, com mais de 6 milhões de habitantes na sua região metropolitana, que possui uma economia importante e que concentra grande parte do PIB do Peru. Então, o PIB do Peru ele está muito concentrado na região de Lima, na Grande Lima. E próximo a Lima, então, existe uma cidade chamada Callao, que é onde fica o Aeroporto Internacional do Peru,
ele fica justamente na região de Calhau, que é próximo a Lima, uma distância como de Bento Gonçalves a Farroupilha, alguma coisa assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E em Lima, então, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Universidade Nacional de Educação, e nessa universidade existe um curso de administração e contabilidade e economia, e eu falei para essas pessoas sobre o tema de novos líderes para novos tempos. Existe um bairro bastante diferenciado na cidade de Lima que se chama Miraflores. É um distrito. E Miraflores, então, é uma região com, vamos dizer assim, os lugares mais sofisticados, com os lugares onde existe uma concentração maior de estrangeiros. E nesse bairro tem lojas também, marcas mais conhecidas internacionalmente. Então, é um bairro considerado de elite dentro de Lima. Então, mesmo nesse espaço, é possível se perceber a presença bastante importante das empresas familiares, seja em pequenas vendas, seja nas lojas mais sofisticadas. Várias dessas empresas são também empresas familiares que estão desenvolvendo lá as suas atividades. Agora, além de Lima, eu estive também em Calhau. Calhau, como eu falei, é uma cidade da região metropolitana de Lima, e nessa cidade eu estive realizando atividades no Instituto São Martin, um instituto federal, é exemplo dos nossos institutos federais que nós temos aqui no Brasil, como existem vários aqui na Serra e também na região de Porto Alegre e pelo Brasil inteiro existem os institutos federais, onde são oferecidos cursos de tecnologia, alguns deles na área de mecânica, eletricidade, e também outros cursos que têm a ver com questão de comércio e também outras atividades. Eles lá têm esses cursos e eu estive lá conversando com a direção da instituição, buscando algumas parcerias aqui entre Brasil e o Peru nessas áreas. Mas o ponto é que Cadial, então, tem um contingente de pequenas empresas muito significativo. Eu tive a oportunidade de circular bastante por essa região e vi exatamente o cenário que a gente encontra nas nossas cidades aqui, ou seja, famílias atendendo nas lojas, famílias atendendo nos mercados, famílias atendendo nos restaurantes. E isso é uma coisa muito interessante. Então, o universo das empresas familiares, principalmente nessas regiões do Peru, são bastante ativas, bastante significativas. Também, além de Lima e Callao, eu estive numa cidade chamada Huánuco. E o deslocamento de Lima para Huánuco, ele pode ser feito de três formas. Existe, claro, pode-se ir de carro, pode-se ir de avião, mas existem voos apenas alguns dias na semana, não são todos os dias. E existe um ônibus que sai da região central de Lima e que vai até Huánuco. O interessante dessa viagem é que Huánuco fica aproximadamente 2.000 e poucos metros de altura. Então é uma cidade que já para os nossos padrões no Brasil, já é uma cidade que fica numa altitude importante. Mas o mais interessante dessa questão é que ao sair de Lima em direção a Huánuco, se pega uma estrada, eu estive dentro desse ônibus, indo fazer esse trajeto, e essa estrada ela chega a passar por uma região que tem como ponto máximo de altitude 4.700 metros. 4.700 metros. Então, confesso para vocês que, ao chegar nessa região, no meio da noite, a gente saiu às 8 da noite de Lima para ir até Huánuco. Quando chegou
mais ou menos 2 horas da manhã. Saímos 8 horas da noite para chegar às 6 da manhã em Huánuco. Lá pelas 2 da manhã eu acordei com uma sensação de falta de ar, com uma sensação de queimação nos pulmões, dificuldade de respirar, tontura, náusea. Por alguns instantes eu fiquei preocupado, o que está acontecendo? Aí eu me lembrei. Claro, a gente desperta sem saber muito bem onde está, né? Aí eu me lembrei, é altitude. E realmente, então nessa altitude ali de 4.700 metros, foi uma coisa que gerou um desconforto bem significativo durante o período que o ônibus estava nessa condição, porque ele saiu do nível do mar, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas Lima é isso aí, nível do mar, e vai chegar lá em Huánuco, que é na ordem de 2.000 metros. Só que para chegar lá, ele vai atravessando várias montanhas e chega nesse ponto máximo a 4.700 metros. Então, quando chega lá, aconteceu esse desconforto para mim. Depois ele vai descendo novamente em direção a Huánuco, desce dos 4.700 para chegar até os 2.000 metros. E aí essa descida já foi mais confortável, né? Já a tiro ali durante uma meia hora, eu acredito que eu tenha me sentido assim mal, mas logo depois foi passando e foi chegando naturalmente a uma situação de mais tranquilidade. Mas a partir do momento que eu identifiquei que era uma questão da altitude, já fiquei mais tranquilo. E lá em Huánuco, é uma cidade turística, se escreve com H, Huánuco, né? Mas se diz Huánuco. É uma cidade turística, então tem muita atividade econômica voltada para a questão de acolhimento aos turistas. Então, tem pequenas pousadas, tem muito transporte, que na Índia é chamado de tuk-tuk, né? Aquele carrinho com uma moto e uma parte atrás, onde entram os passageiros. Lá no Peru, isso aparece em todos os lugares. Eles chamam lá de mototáxi, a gente conhece como tuk-tuk também. E então tem muitas famílias que acabam criando esse tipo de transporte para atender os turistas e as pessoas que estão lá. E lá em Huánuco também existem vários bares, restaurantes voltados para a questão de turismo. Em Huánuco, eu fiz uma palestra num congresso internacional de administração e turismo, falando justamente sobre o tema de desenvolvimento de negócios, inovação, nesse momento onde tanto se fala de ESG. E, inclusive, tem um dos programas aqui na TV Cidade onde eu falei sobre ESG, comentando um pouco a respeito desse tema, explicando o que que é. Dá uma olhadinha se você perdeu, tem no YouTube da TV Cidade, aí na playlist Negócios de Família, é o programa onde eu comento exatamente sobre ESG. Mas Huánuco, então, é uma cidade muito interessante, uma cidade que tem esse viés turístico bastante acentuado e onde há muitas empresas familiares atendendo as pessoas. Tem uma universidade muito bacana que se chama a Unival, onde foi realizado este congresso, um espaço bem diferenciado, realmente uma universidade que é muito, muito bonita, muito organizada. Aí, no decorrer aí destes meus dias, eu também, saindo de Huánuco, havia sido convidado para fazer uma palestra numa cidade chamada Tarapoto. Tarapoto é uma região turística, fica mais ou menos na mesma altitude de Huánuco, e o deslocamento entre Huánuco e Tarapoto, ele leva de carro, são 600 e poucos, 670 quilômetros. A gente poderia dizer, umas 6 horas, 7 horas, né? Não, leva 12 horas, justamente por essa questão da serra, de subir, de descer, de ter uma estrada que não está nas melhores condições, tem muitos problemas a estrada, muitos deslizamentos, muitas áreas que ficaram prejudicadas em função de problemas anteriores de chuva, de queda de barreiras, e que não estão sendo resolvidos. Então, o deslocamento foi feito de carro, onde eu saí de Huánuco até metade do caminho, mais ou menos, que é uma cidade chamada Tocate,
que era uma região até uns 10 anos, 15 anos atrás, totalmente controlada por guerrilheiros e narcotraficantes, e que hoje foi novamente ocupada pelo Estado. Então, hoje é uma cidade normal, inclusive se dedica à atração de turistas, mas que ainda precisa se desenvolver muito. Nesse caminho, passamos também por uma cidade que é Tingo Maria, que também tem um viés turístico, e que é o início, eles chamam da selva, onde começa a ter um contato mais intenso com a selva amazônica, da Amazônia peruana. Depois, seguindo adiante, se vai pela estrada, essa estrada nesse formato que eu falei, e eu saí de manhã por volta de 10:30 da manhã e cheguei lá em Tarapoto 11:30 da noite, com apenas uma parada mais longa, que foi justamente em Tocate, trocando de carro, trocando de motorista. E entre Tocate e Tarapoto, então, uma, uma longa, uma longa viagem, inicialmente com a estrada boa, mas depois, quanto mais próximo vai chegando lá de Tarapoto, a estrada vai se mostrando muito complicada. E chegando lá, então, tem uma região muito bonita. E, evidentemente, eu cheguei de noite, não pude explorar muito a região, mas no dia seguinte, antes da minha palestra, né? E aí cabe também comentar que eu fui convidado pela Corlade de San Martín. San Martín é a região do Peru onde tem essas cidades que eu estou comentando, a cidade de Tarapoto, de Tocate. Então eu fui lá para fazer uma palestra dentro desse ambiente e fiz a palestra na noite do dia que eu cheguei. E a palestra foi muito legal, teve uma participação de empresários, executivos, de professores, de alunos, onde eu falei sobre desenvolver os novos futuros possíveis. E a cidade, tive a oportunidade de conhecer um pouco também vendo muitos negócios de família, a preocupação deles em desenvolver, de organizar. Mas, claro, ainda tem bastante coisa para melhorar no Peru. Diria que o planejamento, a infraestrutura é algo mais delicado, mais complexo, depende muito de governo, mas a questão cultural me parece que precisa desenvolver mais a questão de planejamento, onde a gente sente falta de organização das questões com um pouco mais de planejamento, com um pouco mais de antecedência. Eles têm uma cultura de ir fazendo, que o brasileiro também tem, mas eu percebo que aqui no Brasil a gente tem um pouco mais da cultura do planejamento desenvolvida em relação ao Peru. Também conheci uma cidade chamada Lamas, que é uma cidade turística, tem um castelo feito por um italiano que mora lá, e esse castelo se transformou numa das atrações turísticas da região, uma coisa muito bacana também, muito interessante. E então fiquei 2 dias lá em Tarapoto e voltei para Lima. Então, nesse contexto todo, tive a oportunidade, já tinha estado em Lima em momentos anteriores, na região de Miraflores, mas nessa nossa incursão aí no Peru, que eu fiquei esses 10 dias. Eu passei por Lima, por Callao, por Huánuco, por Tocate, Lamas, Tinco Maria, Tarapoto, e realizei palestras em diferentes lugares. Foi uma experiência muito interessante. Os peruanos são muito acolhedores, são pessoas muito bacanas, nos tratam de uma forma muito bem, gostam muito dos brasileiros. E isso foi uma coisa que me fez sentir muito à vontade. Que eu senti falta? Café. Sim, nós estamos acostumados no Brasil com um cafezinho, né? Vamos tomar um cafezinho, café da manhã, vamos tomar um café. E isso é uma coisa que eles não têm esse hábito, o hábito do cafezinho, o hábito de tomar um café. Café da manhã praticamente não tinha café, tinha algum suco de uma fruta local, tinha ovo e pão. Isso era uma coisa que não faltava em lugar nenhum. Mas café era difícil de conseguir. Não está dentro dos hábitos alimentares, dentro do hábito deles de se utilizar. Então foi uma coisa que, para mim, não é acostumado a tomar café, e para os brasileiros que certamente forem ao Peru, vão sentir falta do café como algo normal, assim, no dia a dia, dentro
da nossa realidade. Mas eu percebi, Peru, evidentemente, tem um PIB muito menor do que o PIB brasileiro. Tem pessoas que estão muito engajadas no trabalho, trabalhando em diferentes lugares para conseguir gerar a renda necessária para atender as suas famílias, para atender as suas necessidades. A população, de um modo geral, tem uma renda média muito mais baixa que a renda dos brasileiros, por exemplo, e faz com que eles precisem trabalhar muito para ganhar menos do que se ganha aqui no Brasil. E uma outra coisa que é interessante comentar também é que os custos do Peru, eles não são muito diferentes aqui do Brasil. Eles são talvez um pouquinho mais caros. Então, as pessoas lá trabalham mais, ganham menos, e, em compensação, os gastos são similares aos gastos aqui no Brasil. O sol, que é a moeda, é um pouquinho mais forte que a moeda brasileira. Então, algo assim, um sol compra R$ 1,10 aproximadamente. Ou seja, nós estamos em desvantagem em relação à moeda do Peru. A moeda do Peru hoje tem um valor de face mais alto do que o valor da moeda brasileira, o real. Então, esse foi o contexto, falando um pouco dessa minha experiência dentro do Peru, por esses 10 dias que eu estive visitando essas cidades, conhecendo um pouco mais da realidade da economia peruana, tendo sido convidado para realizar esse conjunto de palestras na cidade de Callao, Lima, Tarapoto e Huánuco, agradecendo muito a Unieval, agradecendo a Corlade San Martín, a Universidade Nacional de Educação do Peru, ao Instituto Federal Simão Bolívar, que foram algumas das instituições que me acolheram, e a OID, a Organização Internacional de los Empreendedores, que me agraciou com um reconhecimento pela minha atuação no ambiente internacional de negócios, que também foi algo que me deixou muito feliz, e eu também agradeço à presidente da OID Internacional, lá de Lima, no Peru, Maria Figueroa. Por isso, eu resolvi trazer nesse programa um pouco diferente hoje, um pouco desse relato, para compartilhar essa visão que eu trago lá do Peru, de pessoas simples, acolhedoras, pessoas que trabalham, pessoas que querem buscar o máximo possível de resultado dentro daquilo que fazem. Programa Negócio de Família de hoje, diferente, vai ficando por aqui. Lembrando para você que, se você quiser, você pode ser um dos apoiadores desse programa e ter a sua marca sendo exposta o tempo todo aqui conosco. Entre em contato com a produção dos programas aqui na TV Cidade de Farroupilha. Segunda-feira que vem, estaremos juntos mais uma vez para conversar sobre este tema tão importante, negócios de família. Nos vemos segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.